Certeza que você já viu Invencível e você gostou muito. E se você ainda não viu, vai para tudo que você está fazendo, mas antes termina de ver esse vídeo e corre para ver Invencível, que sério vale muito a pena. E por isso nesse vídeo eu estarei ranqueando meus episódios favoritos de Invencível. Que sério, só episódio muito bom mesmo. E já adianto logo de cara que vai ter spoilers. Bastante spoilers mesmo, então se você ainda não viu, eu recomendo que você veja e depois volta nesse vídeo. E rapaziada, já comenta quais são os seus episódios favoritos e também qual que vocês acham que eu vou falar na minha lista de melhores episódios. E também já aproveita, se inscreve, deixa o like, isso me ajuda demais. Sério, vocês não tem noção. E meu nome é Matheus Molinari, você está no canal Molinari Geek. E sem mais enrolação, vamos para a minha lista dos melhores episódios de... E rapaziada, eu estarei falando dos episódios em ordem de lançamento, na ordem do que eu achei melhor. E também não irei falar detalhe por detalhe de cada episódio, eu vou contar só as partes que eu mais gostei, que mais achei interessante e do porquê que eu achei esse episódio tão bom assim. E pra começar, vamos ao episódio do Titã. Que sério, que episódio muito bom, sério, com plot twist no final que eu não imaginava, sério. Eu não sei vocês, quando vocês assistiram, já até aproveita e comenta se vocês imaginavam que não, ele vai ser bonzinho, não sei o que, não vai dar golpe. E quando você chega lá, pra quem não lembra, o Titã era um vilão que o Mark enfrentou quando ele tava com aquele traje caseiro e tudo mais, né? Aí pronto, chega lá, aí depois passa os episódios, o Titã reaparece. Pensamos que ele é um cara que trabalha pro Face Mecânica, que domina a região dos subúrbios da cidade. E que ele tem uma família, tem uma esposa, uma filha que tá doente, que ele precisa trabalhar nesse lugar para conseguir sustentar. Então ele decide que já tá farto disso e fala, não, vou pedir ajuda para alguém, pede ajuda pro Invencível. Pro Invencível lutar contra o Face Mecânica. Só que o Face Mecânica já tem um plano e manda um monte de super vilões. Inclusive que aparece o Fera pela primeira vez, aquele leãozão branco gigante. Aí tem a luta dos Guardiões Globais contra os vilões, e nossa, que luta muito boa, tudo mais. No final do episódio a gente descobre que tudo foi um plano do Titã para ele se tornar o novo chefão do subúrbio das cidades. Só que agora, ao invés de fazer maldade, ele é proteger a cidade, tentar a cidade sair do tráfico, do crime e tudo mais. E o que falar agora do último episódio da primeira temporada de Invencível. Omni-Man contra Invencível, Nolan contra Mark, pai contra filho. Sério, a primeira temporada inteira estava se construindo para esse momento. A cada episódio o nível de tensão aumentava cada vez mais. E quando finalmente chegou, não decepcionou nem um pouco. A animação estava excelente, 10/10. E toda aquela luta, todo aquele discurso dos Viltrumitas que o Nolan falava, aquela cena do metrô, sério, nossa. Ao final, quando o Nolan leva o Mark para as montanhas e dá aquele discurso batendo. Aí quando ele lembra, quando aquele flashback do Mark jogando, qual é o nome? Beisebol, sério. Ele voando depois, aí aparece só a lagrimazinha do Nolan. Sério, episódio perfeito pra mim. Com certeza, pra muita gente que eu já vi comentando na internet, é o melhor episódio da pessoa, que a pessoa acha da série. E pra mim, não acho nenhum exagero, é realmente um episódio excelente. Agora falando do episódio que, entre aspas, não faz parte da temporada, mas é que é o episódio especial, o episódio especial da Eve Atômica. Eu lembro quando assisti a primeira temporada, eu maratonei, vi todos os 8 episódios num dia só. E eu meio que eu não tava contando sono ainda, eu falei, não, vou começar a segunda temporada. Porque eu não sabia que aquele episódio era um especial, né? E sério, que episódio bom, me surpreendeu de início a fim. Eu tava meio com sono, me despertou totalmente. Desde a primeira temporada já gostei da Eve Atômica, os poderes dela principalmente. E ver essa origem dela que é muito interessante, sabe? Que ela foi trocada no nascimento e tudo mais. Que tem os irmãos dela, que eles tentaram recriar alguém que tem os poderes dela. Olha, muito bom mesmo. Todo esse desenvolvimento da Eve Atômica pra mim foi excelente. É muito bom esse episódio, sério. Vale muito a pena ver esse especial da Eve Atômica, que pra mim, eu não dava nada e foi um dos meus episódios favoritos de toda a série.
Agora falando do último episódio da segunda temporada, que é o episódio que o Armstrong enfrenta o Mark. Meu Deus, que episódio bom, sério. Que ele apareceu nos primeiros episódios, não me engano, acho que até no primeiro ele apareceu, que foi mostrando o multiverso, outras realidades diferentes, ele fez aquele acordo com os Gêmeos Demolidores pra ele conseguir pegar todas as informações de todas as versões dele do multiverso. Aí deu errado, agora ficou aquele cérebro gigante, aí desapareceu. Aí no último episódio ele enfrenta o Mark fazendo a mãe dele e o Oliver, o irmão do Mark, de refém. E sério, o Mark indo pra vários multiversos, dinossauro, até The Walking Dead apareceu. E olha, e o final, o Mark socando o cara, a gente achando que ele tinha morrido. Mas claro, esse plot twist dele ter morrido ou não, ele vai falar nos próximos episódios. Falando agora dos episódios que todo mundo tava querendo ver, que era a Guerra dos Invencíveis, do Multiverso dos Invencíveis. E sério, até a animação, entre aspas, mudou, que ficou tão boa a animação nesse episódio, sério, que a terceira temporada tava meio morna na animação, mas chegou na Guerra dos Invencíveis e, meu Deus do céu, que episódio incrível. Você vê as variantes do Mark destruindo tudo, lutando contra outros personagens, sério, que episódio fantástico. Muito, muito bom mesmo. Aí, como eu falei no episódio dele, no episódio anterior, né, que é um dos meus favoritos, o Armstrong voltou, aí todo o plano descobriu que ele ficou vivo e tudo mais, que só deixou o episódio ainda melhor. Sério, que episódio fantástico. Ainda termina com a aparição do Conquista, um dos Viltromitas mais fortes de todos. E pra mim, que olha, acho que é meu episódio favorito, sendo sincero com vocês, que é o episódio da luta contra o Conquista. Que, meu Deus do céu, que luta boa, o Invencível contra o Conquista. O tanta porradaria que teve, o Oliver apanhou, a Ivy Atômica despertando poder, apanhando também, o Invencível macetando o Conquista de porrada, sério. E todo aquele clima tipo de final de temporada absurdo. Aquela cena da praia do Conquista com o Invencível é muito boa também, muito boa, sério. Que episódio fantástico esse do Conquista, que só deixou ainda mais hypado pra quarta temporada. Olha, e o Conquista pra mim, que personagem, que vilão. Aquele discurso que ele faz sobre ele não ter poder, ele fala, todo mundo tem um nome, menos eu. Fala, ele é o que? Ele é vítima do próprio sucesso. Olha que frase impactante. Conquista pra mim, olha, ele, carrega esse episódio nas costas. Que personagem bom, viu? Excelente. E rapaziada, esses foram meus episódios favoritos de Invencíveis. Claro que teve outros episódios que eu também gostei, mas esse foi o que eu gostei disparado, sério. Mas no geral, o Invencível pra mim não tem episódio ruim. Pra mim todos os episódios são excelentes mesmo, muito, muito bom mesmo. E rapaziada, aproveita e já comenta qual o seu episódio favorito de Invencível. Se você quer mais vídeos também de Invencível, então já aproveita, deixa o like e se inscreve, que isso me ajuda demais, sério. E muito obrigado a todos que assistiram até o final. Tamo junto e falou!